Bom, vamos mergulhar direto num tema que é, olha, simplesmente fascinante. Iniciar esse estudo hoje nos permite abrir algumas das camadas espirituais e históricas mais profundas do capítulo 6 do Apocalipse. A nossa ideia aqui é explorar a grandiosa história da salvação e entender aquele famoso grande conflito, mas de uma perspectiva incrível, direto da sala do trono celestial. É um assunto denso? Com certeza. Tá cheio de símbolos grandiosos. Mas acredite, traz uma das mensagens mais urgentes e cheias de esperança para a nossa caminhada de fé. E para a gente não se perder, dá uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. Primeiro vamos ver o trono e o cordeiro, depois os 4 cavaleiros, seguido pelo clamor dos mártires, os sinais do fim, o 7º selo e vamos fechar com um apelo de esperança muito especial. Ponto 1. O trono e o cordeiro. O início da visão. O detalhe crucial aqui é que o capítulo 6 ele não surge do nada, sabe? Ele é uma continuação super direta, sem interrupção nenhuma, da visão lá do capítulo 5. A gente continua exatamente no mesmo cenário, a sala do trono no santuário celestial. E tem um peso espiritual enorme nessa cena, gente. O cordeiro, que todos sabemos que representa Cristo, pega o livro da mão de Deus. E por que só ele pode fazer isso? Simplesmente porque ele venceu o mal. Ele já está no centro do trono e só quem garantiu essa vitória absoluta tem autoridade tanto moral quanto espiritual para começar a abrir os selos que ditam o rumo da história da humanidade. E olha que coisa fascinante. A profecia se conecta perfeitamente com o Antigo Testamento. Aquelas advertências que a gente vai ver logo mais quando os selos se abrem, elas têm raiz lá no livro de Levítico, no capítulo 26. Então, símbolos como guerras, fome e pestilências, nada disso é Deus perdendo a paciência ou agindo de forma arbitrária. Na verdade, são os juízos preliminares de Deus. O objetivo ao longo da história sempre foi pedagógico mesmo, de ensino. É tudo para tentar levar a humanidade de volta ao arrependimento sincero, um chamado de despertar antes que chegue o desfecho final. Vamos ao ponto 2. Os 4 cavaleiros, o panorama profético. A gente com certeza já ouviu falar da clássica imagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E essa imagem forte serve justamente para ancorar na nossa mente conceitos que de outra forma seriam super abstratos. É um paralelo incrível com as profecias lá da época do final do exílio em Babilônia que a gente acha em Zacarias 6. Assim como no passado aquelas nações opressoras eram guiadas por Deus, esses cavaleiros mostram de um jeito muito vívido a progressão e as fases históricas pelas quais o Evangelho e o mundo iriam passar depois que Jesus subiu aos céus. Mas vamos dar um zoom no primeiro deles. Assim que o cordeiro abre o primeiro selo, surge o cavalo branco. E isso ilustra de uma forma brilhante aquele começo explosivo da igreja cristã. Sabe? O período apostólico. O cavalo branco é o símbolo perfeito do reino de Cristo na sua fase mais pura e inicial. E o cavaleiro? Ele segura um arco, que na linguagem bíblica quase sempre quer dizer conquista. E recebe uma coroa, mas não é qualquer coroa. É a coroa que representa a vitória pura. É literalmente a difusão vitoriosa do evangelho conquistando corações no mundo inteiro. Parte 3. O clamor dos mártires. O período de tribulação. Agora a coisa muda um pouco de figura. A partir daqui, não temos mais cavalos. O 5º selo leva a gente direto para a base do altar celestial. É ali que vemos uma representação simbólica do clamor angustiado das almas daquelas pessoas que foram mortas por defenderem a palavra de Deus. Isso aponta para um período histórico muito longo e, infelizmente, muito escuro, de grande tribulação. Muitos fiéis sofreram opressões que a gente nem consegue imaginar, só por não abrirem mão da fé. E a pergunta que ecoa pelo céu inteiro é um pedido de justiça. Até quando, ó soberano? Isso mostra algo lindo. O sofrimento daqueles que são fiéis a Deus nunca, jamais passa despercebido diante do seu trono. Ponto 4. Sinais do fim. A resposta cósmica. E é bem aqui que a profecia bíblica tromba de frente com a cronologia histórica. O 6º selo traz os sinais do tempo do fim, que é exatamente esse intervalo entre o clamor dos mártires até os nossos dias. A gente vê eventos reais acontecendo, como o trágico Grande Terremoto de Lisboa em 1755. Logo depois, em 1780, acontece o famoso e inexplicável dia escuro lá na Nova Inglaterra, onde o sol simplesmente teve um drástico escurecimento durante o dia, e na mesma data, a lua ficou com uma cor de sangue. Pessoal, isso é um paralelo exato com as predições feitas muito antes, lá no livro de Joel, que o Apocalipse reafirma. Não são meros acasos, não. São marcos celestiais para nos despertar, mostrando a urgência profética bem onde o estudo da Bíblia estava voltando a crescer. Chegamos ao ponto 5. O 7º selo. A volta de Jesus. A descrição na Bíblia aqui é super curtinha, mas tem um peso colossal. O texto diz: fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Imagina, depois de todo aquele barulho e tempestade dos selos anteriores, tudo para. E o grande mistério desse silêncio é que todos os anjos e seres celestiais pausam as suas ocupações. Por quê?
porque o Rei do Universo está retornando à Terra para resgatar o seu povo. Se a gente aplicar aquele princípio profético do dia ano que estudamos tanto, essa meia hora profética equivale a mais ou menos uma semana literal. Uma semana inteira de reverência celestial e de expectativa intensa pela volta de Jesus. E, finalmente, ponto 6. Nosso apelo de esperança, o grande conflito revelado. Apocalipse 6 descreve a abertura dos 7 selos que revelam eventos importantes na história da salvação. Aqui está um apelo baseado nesse capítulo. Querido amigo, ao refletirmos sobre Apocalipse 6, somos levados a considerar os acontecimentos solenes que João descreveu, a abertura dos selos que revelam o grande conflito entre o bem e o mal. Esses selos nos mostram a realidade do sofrimento humano, mas também nos apontam para a esperança da redenção final. Hoje, somos chamados a reconhecer os sinais dos tempos e a viver com urgência espiritual. O chamado de Deus para nós é claro. Ele deseja que nos voltemos para Ele com todo o nosso coração. Em meio às dificuldades e incertezas deste mundo, podemos encontrar segurança e paz em Cristo Jesus. Convido você a abrir seu coração para Jesus hoje. Permita que Ele seja sua âncora em meio à tempestade e a sua esperança em dias de escuridão. Aceite seu amor e sua graça transformadora e prepare-se para o glorioso dia em que Ele voltará para buscar seus filhos. Que possamos responder ao seu chamado com fé e confiança, sabendo que em breve permaneceremos com Ele na eternidade. Espero de todo o coração que este apelo toque a sua vida hoje. Nossa jornada de hoje nos lembrou do maravilhoso controle que Deus tem sobre o curso de toda a história humana. E uma mensagem tão poderosa de esperança não pode de jeito nenhum ficar guardada. Por favor, compartilhe este vídeo, envie para os seus familiares, jogue nos seus grupos de mensagens, mande para aqueles que estão passando por um momento de provação e precisam saber que há um Rei soberano no trono do universo cuidando do desfecho de tudo. Quem mais precisa ouvir esta mensagem de esperança viva e ativa hoje? Que a paz divina acompanhe cada um de vocês. Muito obrigado por acompanhar e até o nosso próximo estudo.